Olá, quinto ano, boa tarde, tudo bem? Conforme nós temos estudado, né, o conteúdo aí de verbos, né, nós sabemos que os verbos, eles podem indicar uma ação, eles indicam estado, eles indicam um fenômeno na natureza, né? E esses verbos, né, ação, algo que nós praticamos, jogamos, pulamos, corremos, a criança brinca de bola, é uma ação. Trovejou muito durante a noite, relampejou ontem, são fenômenos na natureza, coisas que nós seres humanos não fazemos, quem faz é a natureza. E o estado, né? A menina está chateada, o estado, o modo em que ela se encontra naquele momento. O rapaz ficou calado, o modo em que ele se encontra naquele momento. Então, os verbos, eles são importantes dentro de uma frase, Tia Grazi? Sim. Além disso, os verbos, nós temos aprendido o quê? Que ele vai flexionar. Há uma flexão desse verbo. Em que, Tia Graziela? Como? Em pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, né? Nós estamos estudando os verbos no modo indicativo, que dá a ideia de certeza, algo que dá a ideia de precisão. Então, os verbos do modo indicativo que nós estamos estudando é o presente, o pretérito perfeito, o imperfeito, o mais que perfeito, o futuro do presente, o futuro do pretérito. E hoje nós vamos falar em flexão do verbo. Como que esses verbos eles se flexionam, né? Como é o conteúdo? Esse verbo ele se flexiona em número e pessoa. O que é número, Tia Grazi? Número eu falo em singular e plural. E o que é pessoa? A pessoa do discurso. Primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa. Quando eu falo em número singular, quando eu falo de um único objeto, uma única coisa, uma única ação verbal, um único sujeito verbal, né? E o plural, eles vão indicar vários sujeitos verbais. Nós vamos ver isso? Sim, nós vamos. E a pessoa, Tia Grazi? A pessoa quais são elas? Primeira, que indica quem fala. Quem fala? Eu falo, ou eu e vocês somos nós. Nós falamos. Então, ou eu ou nós. Isso é a primeira pessoa. A segunda pessoa é com quem se fala. A segunda pessoa se refere a quais? Tu e o vós. O tu, né? Nós usamos o tu, Tia Grazi? Usamos, mas é muito usado onde, Tia Grazi? Muito usado aqui no Brasil, no sul, né? O carioca costuma usar muito tu. O tu e o vós, tá? Qual que eles usam mais? O tu. E a terceira pessoa, Tia Graziela? De quem se fala? Ele para masculino, ela para feminino. Eles para masculino, elas para feminino. Ou seja, ele e eles. Então, essas são as pessoas. Número, singular e plural. Pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. Pode ser do singular ou do plural. Tudo aí? Aí a Tia Grazi fez aqui um esqueminha, né? Que através da junção aí, da flexão em pessoa e em número, os pronomes pessoais do caso reto, como que eles ficam, Tia Grazi? Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele, terceira pessoa do singular. Aí, o que acontece? Agora,
nós vamos falar em plural. Então, nós vamos falar em nós, vós, eles. Nós é a primeira pessoa do plural, vós, a segunda pessoa do plural, eles, terceira pessoa do plural. Tudo bem? A tia Grazi colocou alguns exemplos. Esse quadrinho aí, com singular, com plural. Peguei alguns verbos, tá? O verbo gosto ali. Eu usei o pronome eu. Então, eu está no singular. Quem gosta? Eu gosto de estudar. O verbo gostar, ele está em quê? Em concordância com o pronome. O pronome está o quê? No singular e o gosto, que é o verbo, também está na primeira pessoa do singular. Eu gosto de estudar, tá? Tu andas depressa. Tu não é a segunda pessoa do singular? Andas também é a segunda pessoa do singular. Tu andas depressa. O que acontece? O tu e o andas, eles estão de acordo. Por que, tia Graziela? Porque ambos estão se referindo ao singular. Ele é muito inteligente. Quem é muito inteligente, tia Grazi? Ele é quem? Ele é a terceira pessoa do singular. Ele é, o verbo aqui é o verbo é. Ele e é estão na terceira pessoa do singular, eles estão combinando, estão em concordância entre eles. Agora, nós vamos para o plural. Plural, né? É o quais são as pessoas aí do plural? Os pronomes nós, vós, eles. Agora eu vou falar de mais, né? Mais pessoas. Nós chegamos cedo. Nós, eu e vocês. Vamos supor. Nós chegamos cedo. O verbo aqui é o verbo chegar. Quem chegamos cedo, né? Nós chegamos. Primeira pessoa do plural. Tanto o pronome nós quanto o verbo chegamos. Vós estáis com pressa. Quem estáis com pressa? Vós, segunda pessoa do plural. Estáis, o verbo estar, ele está flexionado, segunda pessoa do plural. E eles são educados. Quem são educados? Eles, todos os meninos, todos os rapazes, todos os alunos são educados. Por quê? Porque eu não estou falando de uma única pessoa, estou falando de várias pessoas. Então, eles, terceira pessoa do plural, são educados. O são também está na terceira pessoa do plural. Aí, um exemplo aqui, até do livro de vocês, que tá desse jeitinho. Como que fala? A criança gosta de contos de fadas. A criança, ela pode ser substituída por um pronome se eu quiser, mas a criança, esse substantivo, ele encontra o quê? Criança no singular. Lógico que o verbo também tem que aparecer no singular. A criança gosta de contos de fadas, ok? Agora, olha só no plural. Se eu passar a frase a criança gosta de contos de fadas para o plural, como que fica? As crianças gostam de contos de fadas. Agora são várias crianças. Elas gostam de contos de fadas. Então, as crianças, mesma coisa que elas. Elas gostam de contos de fadas. Então, o verbo está combinando com o meu substantivo e com o meu artigo aqui, as. Tudo bem? Outro exemplo. Ele beijou a princesa para quebrar o encanto. O verbo aqui, a ação não foi beijar? Beijou.
Quem beijou? Ele. Ele beijou. Ele, terceira pessoa do singular. Beijou. Eu beijei. Tu beijaste. Ele beijou. Beijou, terceira pessoa do singular. Esse verbo, Tia Grazi, ele tá no presente, no pretérito perfeito ou no futuro do presente? Pretérito perfeito do indicativo, tá bom? Então, tanto o pronome quanto o verbo estão na terceira pessoa do singular. Agora, eu beijei a princesa para quebrar o encanto. Eu estou falando de mim. O pronome pessoal aqui é o pronome pessoal do caso reto eu. Eu o quê? Eu beijei a princesa para quebrar o encanto. Então, o que aconteceu? Eu pratiquei a ação de beijar. Tudo bem? Beijei encontra-se na primeira pessoa do singular, igualzinho o pronome eu. Então, o que eu tenho que observar? Flexão de verbos. Vai flexionar em número, singular e plural, e em pessoa, primeira, segunda, terceira do singular ou primeira, segunda e terceira do plural. Tudo bem? Qualquer dúvida, anotem para nossa próxima live. Um beijão, quinto ano. Fiquem com Deus. Estou morrendo de saudade de vocês. Fiquem em casa. Beijos. Vocês moram no meu coração. Tchau, tchau.